Misturar política com religião é correto ou é errado? Esse é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar do tema religião e política. Será que eles podem andar juntos ou não? É isso que a gente vai ver. Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Pode ter certeza que você ajuda e muito a expandir o espiritismo pelo país. E esse é o nosso desejo. Nós sabemos que quando chega a época de eleições, muitas vezes a nossa mente fica um pouco atribulada. E aí chega aquele momento que a gente deixa de lado um pouco o aspecto religioso, é compreensível, e a gente se volta muito ao aspecto político. Todos nós temos nossas posições. Seja aquele que gosta de um lado da política, aquele que gosta do outro, aquele que é do centro, aquele que não gosta de política. Só que às vezes a gente confunde as situações. Porque quando a gente, por exemplo, está num templo religioso, numa igreja, num centro espírita, a gente vai até esses locais justamente para a gente orar, para a gente fazer uma reza, para a gente chegar um pouco mais perto de Deus. Embora não seja necessário que a gente vá a esses locais, mas muitas vezes a gente vai para se sentir melhor. E aí, nesses momentos, muitas vezes o palestrante, aquela pessoa que está lá na frente, seja um pastor, seja alguém do centro espírita, seja um padre, não importa. Muitas vezes, essa pessoa, ela se perde um pouco, porque ela esquece de fazer o papel dela e ela se volta muito à questão política. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque todos nós somos falhos, não somos perfeitos. A gente tem defeitos e isso faz parte do progresso do ser humano. Só que a partir do momento que a gente sabe disso, a gente tem que entender que o nosso papel, quando a gente é público, pessoas públicas, ele é muito importante para aquelas pessoas que estão assistindo a gente. Então, dependendo do que a gente fala, dependendo do que a gente escolhe sobre questões políticas, isso pode afetar muito aquela pessoa que está ali te vendo, aquela pessoa que está ali para ver você falar sobre religião. E é muito fácil a gente se desviar desse objetivo. Por quê? A política, assim como a religião, esses dois aspectos, existem lados muito radicais. Não importa para qual lado seja. E quando aparece esse lado radical, isso nos cega. Por mais que a gente seja evoluído, compreensível, mas quando chega esse momento, muitas vezes isso cega a gente. E a gente esquece do primordial objetivo nosso. Então você que é religioso, também gosta de política, você que frequenta redes sociais, pessoas importantes da religião, ou senão você vai até centros espíritas, igrejas, não importa. Tente sempre separar, tá, a opinião daquela pessoa, do palestrante, política, do objetivo dele, que ele está ali, para que ele está ali? Para falar de religião. Porque muitas vezes isso daí pode afetar, e é fácil a gente seguir a opinião daquela pessoa política, porque a gente já vê a pessoa de uma forma diferente. Por mais que a gente não queira pensar dessa forma, a gente vai ver aquela pessoa de uma forma diferente. A gente engrandece a pessoa, porque é uma pessoa que fala de religião, uma pessoa que fala da sua religião, da minha, e ela normalmente fala coisas boas. Só que a partir do momento que essa pessoa se desviou, por mais que não haja intenção nenhuma dela, porque, como eu falei, o radicalismo, ele nos cega. A gente pode ser, inclusive, muito evoluído, ele vai nos cegar, é muito difícil. Somos falhos. Planeta de provas e expiações, é por isso que nós estamos aqui. Evite, ao máximo, misturar religião com política, ou política com religião. Não deixa de votar numa pessoa que você gosta, por exemplo, porque essa pessoa não é da sua religião. E também não vote numa pessoa porque a pessoa da sua igreja, do seu centro, não importa. Ela diga, olha, vota naquela pessoa porque aquela pessoa é da nossa religião. Sendo que você de repente vota numa pessoa que é da sua religião e você não sabe nem quais são as ideias da pessoa. Você simplesmente vai votar porque ela é da sua religião. E votar por causa de religião, de repente,
a pessoas muito mais importantes, com muito mais ideias, que sejam de outras religiões, ou que não seja nem religiosa, e a gente deixa de escolher uma pessoa dessa porque o fulano pediu para eu escolher. Portanto, por mais que seja tentador, por mais que seja difícil, não se deixe levar por esse lado, não se deixe levar pelo lado da animosidade, da emoção. No momento que a pessoa pede para você e você está ali querendo ouvir coisas bonitas, coisas legais, coisas sobre religião, de repente ela põe no meio para você votar na pessoa. Porque essa pessoa que faz isso, a gente tem que pensar que ela não faz por maldade, ela não faz com interesses, ela faz porque ela é falha. Kardec, inclusive, ele faz um alerta aos espíritas sobre a política. Ele disse o seguinte, lá na época de 1862, que já falava disso, para a gente ver como é difícil a gente separar religião de política, como a gente é influenciável. Ele falou o seguinte, devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar compreender os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência, que poderiam, com toda a razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser a respeito da política e as questões irritantes. Neste caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai, no Espiritismo, aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então a gente vê. Ele disse isso daí há 150 anos, há muito tempo atrás. E a gente vê que até hoje nós estamos aí no processo de evolução espiritual e continuaremos evoluindo. A gente espera que um dia esse planeta ele entre na transição de um planeta de provas e expiação para um planeta em regeneração. Esperamos que isso dê certo a partir de 2057. Enquanto isso, a gente continuará com essas ideias. Enquanto isso, nós falharemos. Acontecerão esse tipo de situações que vem acontecendo na política e religião. Coisas que não deveriam assuntos que não deveriam se misturar. Mas ainda vão se misturar. E quanto a você, que tem a sua religião, você que não tem religião, não importa. Não se deixe levar por questões políticas. Escolha a pessoa que você quer que esteja ali te representando, porque você gostou das ideias daquela pessoa. Não porque alguém pediu para você votar nela, porque essa pessoa é da sua religião. É muito diferente. E além disso, muitas vezes, a pessoa que é religiosa, que está ali dentro de uma igreja, de um centro espírita, e a pessoa que é super fiel àquela situação, ela pode deixar, inclusive, de ir para a igreja, ir para o centro espírita, porque o palestrante, o padre, não importa. A pessoa ela começou a misturar as coisas. E aí, de repente, ela tinha tanta coisa boa para aprender e ela se afasta. Porque aconteceu esse deslize, como eu disse, do palestrante, do padre, do pastor. E para você recuperar essa confiança vai demorar. Por isso, novamente, é a última vez que eu vou dizer aqui, para não te cansar. Não misture política com religião. Não vá pela cabeça das pessoas que tentam, não vou dizer induzir, que é uma palavra um pouco feia, mas tentam te convencer a votar na pessoa que ela está dizendo, porque aquela pessoa é da religião, é daquela igreja. Vote conscientemente. Vote porque você escolheu, não porque alguém pediu. Eu agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Novamente, eu peço para você se inscreva nesse canal, porque você ajuda e muito a expandir o espiritismo pelo nosso país. Que assim seja.